declaro aberto a presente sessão e convido o senhor secretário deputado Sargento Lima para proceder à leitura das atas das últimas sessões. Ata da 4ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 12 de fevereiro de 2020. Presidência, deputado Mauro de Nadal. Secretárias, deputados Laércio Schussler, Padre Pedro Baldiceira, Altair Silva, Nilson Berlanda. Às 14 horas do dia 12 do mês de fevereiro do ano de 2020, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Padre Pedro Baldiceira, segundo secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-se por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados Ismael dos Santos, Felipe Estevão, Ivan Nates e as senhoras deputadas Luciane Carminati e Ana Carolina. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Milton Obos, do Bloco Social Democrático, Márcio Machados, do PL, e a deputada senhora Luciane Carminati, do Partido dos Trabalhadores. Ordem do dia, número 023/2020, sendo esta a última por maioria, bem como o regimento número 077/2020. Igualmente, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 073, 076, 078 a 087/2020 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações número 059, 070, 072 e 075, todas de 2020. Explicações pessoais. Fizeram uso da tribuna os senhores deputados Rodrigo Minotto, Maurício Scudilac, Bruno Souza e a senhora deputada Paulinha. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra, ordinária, para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, o segundo secretário lavrou a presente ata. Muito obrigado. Em consonância com o inciso 1º do artigo 106 do Regimento Interno, dou por aprovada a presente ata. Muito obrigado. Esta presidência solicita à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações, de acordo com o artigo 107. Inscrito para falar, em primeiro lugar, o senhor deputado Volney Weber, por o tempo de até 10 minutos. Bom dia, senhor presidente, presidente Altair, que nesse momento conduz essa sessão no seu início, Sargento Lima, fazendo parte da mesa diretora, companheiros deputados, deputadas. Eu venho usar essa tribuna no dia de hoje para fazer mais um comentário, mais um comentário sobre o assunto que vem deixando o nosso sul do estado de uma maneira desconfortável. Desconfortável por quê? Desconfortável porque o governo federal, através da Agência Nacional de Transporte Terrestre, quer, por todo jeito, fazer a concessão do trecho 101 Sul, mas fazer o trecho da 101 Sul em um modelo que não funciona. Pois veja só,
nós fomos tirados das nossas casas, num tempo passado, pela NTT, para participar das audiências públicas. Audiências públicas estas que coletou informações, audiências públicas essas que nos deu oportunidade de sugerir o que nós precisamos no trecho sul e que também nos deu oportunidade de contestar. Mas veja só, as audiências públicas aconteceram, foram embora e não tivemos resposta. E fomos surpreendidos, ali no final de outubro, de que o governo, através da NTT, estaria lançando o edital para conceder esta rodovia a uma empresa. Pois veja só, não tivemos o ponto de equilíbrio, não tivemos a resposta daquilo que pudesse nos contemplar e também para fazer as tratativas do número de praças de pedágio e o valor da tarifa. Então veja só, nós não queremos aqui fazer um comparativo com o norte do estado, que é onde vai de Florianópolis a Joinville, mas serve sim de parâmetro. O norte do estado tem 240 quilômetros de Florianópolis para cima, com 2 praças e uma aqui já em direção ao sul, que é Paulo Lopes. O sul do estado já vai contar com essa uma praça e mais 4 que se quer instalar em 220 quilômetros. Então nós entendemos que isso não é cabível. Procuramos a NTT, a bancada sul se reuniu aqui na Assembleia e chamamos eles vieram e demonstraram que realmente ficaria muito difícil, num primeiro momento, mudar esse cenário. Então nós reivindicamos uma audiência na NTT em Brasília. Fomos a Brasília, fomos bem atendidos, porém sem solução, porque disseram lá na NTT que o único que poderia fazer uma intervenção de não fazer o lançamento do edital seria o Ministério dos Transportes, na pessoa do ministro Tarcísio Freitas. Fomos lá, fomos mais uma vez bem recebidos, porém sem solução, senhor presidente. Estando sem solução, nós voltamos a Santa Catarina, aonde lá estivemos representados por deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, representantes das 3 associações do nosso sul do estado. Enfim, sem solução. Viemos para o nosso estado e, através de uma aprovação da Assembleia do nosso estado, a ALESC, foi promovido uma audiência pública em Tubarão, no dia 8 de novembro. A audiência pública essa que teve a ausência da NTT e do Ministério do Transporte. Na ausência deles, entendemos que o diálogo encerrou. Encerrando-se o diálogo, essa audiência deu o seguinte encaminhamento por unanimidade, com muitas lideranças do nosso sul do estado, muito bem representada aquela audiência pública. E o encaminhamento foi para as 3 associações do nosso sul do estado para fazer a judicialização, a MESC, a ANREC e a AMUREL. Porque, no mínimo por ali, nós poderíamos, Sargento Lima, buscar de volta o direito de nós rediscutir o processo, a maneira como se quer fazer a concessão. Então, as 3 associações também decidiram, em comum acordo, fazer o encaminhamento para a FECAM, federação que nos representa os 295 municípios. A FECAM, então, através da sua equipe jurídica, acompanhada por parlamentares do nosso estado, pelos prefeitos e representantes do Sul, foi elaborado um processo para fazer uma representação ao Ministério Público, também ao TCU e ao Tribunal de Justiça. Fizemos a manifestação ao TCU porque entendemos que tem irregularidades dentro do processo, porque esgotado as oportunidades de discussão, nós não podemos aceitar uma concessão aonde acreditamos que vai prejudicar em demais o sul do estado. Um modelo antigo que o próprio ministro Tarcísio Freitas disse para nós nessa audiência lá em Brasília,
que esse modelo de concessão, ele é ultrapassado, não funciona no país, principalmente o norte do estado de Santa Catarina prova isso, que não funcionou. Então, mas vai ser o último trecho concedido desta forma, o sul do estado. Eu penso que nós, catarinenses, sul do estado, sul do país, não merecemos esse presente, para ter uma concessão de uma rodovia que do modelo que aí se encontra não funciona. Por que que não funciona? A prova, como falei, o norte do estado. O norte do estado, nós temos uma rodovia concedida há muitos anos, porém com o compromisso de fazer um contorno viário da Grande Florianópolis, que no ano de 2012 já deveria ter sido entregue, e até agora nada. Pois veja só, nós no sul do estado recebemos uma rodovia duplicada, vamos dizer, praticamente ontem, sem os gargalos, porque até então ela já estava quase pronta e tínhamos 3 gargalos na sua construção, que é a Ponte Anita Garibaldi em Laguna, que é o Morro dos Cavalos aqui bem próximo de Florianópolis e que é o Morro do Formigão ali em Tubarão. Esses gargalos foram solucionados, mas quer se criar mais gargalos agora através das praças de pedágio. Então, nós entendemos que os estudos feitos no ano de 2015 pela NTT estão ultrapassados. 2015, inclusive, que momentos que a nossa economia passava pela maior recessão, aonde entendemos que o fluxo de veículos nessa rodovia era muito menor. Então, é lógico que esse estudo não pode ser aplicado nos dias de hoje, para conceder a rodovia 5 anos depois. Então, entendendo desta forma, nós nos debruçamos no processo para verificar por dentro dele o que tinha de irregularidade. Um deles, o estudo feito há muito tempo atrás, o outro, num único ponto, o outro, 70 quilômetros de marginais previstos naqueles estudos, que precisa ser construído no sul do estado, pela sua demora e passados 5 anos, 30 quilômetros praticamente foram construídos pelo governo federal através do DENIT, mas eles constam lá ainda agora no processo de licitação que precisa ser feito. Então, vai com certeza, com o número que está duplicado de veículos hoje nessa rodovia, ter um superfaturamento. E além do mais, vamos pagar uma conta que o governo federal já pagou construindo os 30 quilômetros dos 70 previstos para a construção, que já estão prontos. Então nós não aceitamos isso. Fomos ao TCU, na terça-feira, uma audiência com a ministra Ana Reis, que nos recebeu e se demonstrou sensível ao processo, aonde lá está o processo, já está estudando, e nos deu a oportunidade também de discutir com os técnicos, e entendemos, e saímos de lá convencidos praticamente, de que nós vamos ter esse direito sim, porque esperamos dentro do prazo legal a suspensão, no mínimo a suspensão por parte do TCU, dessa concessão, desse edital, no mínimo, para nós poder rediscutir de novo. Então, é um momento de indignação, e eu venho aqui demonstrar essa indignação em nome dos catarinenses, em nome dos catarinenses do sul do estado, em quem usa essa rodovia, porque hoje nós temos um gargalo já, a rodovia 101 Sul anda bem agora, o que não anda é o norte do estado, independente do dia e da hora que nós chegarmos. Senhor presidente, gostaria de já concedesse mais 30 segundos para finalizar? Concedido, mais 30 segundos. O norte do estado, que é desenvolvido, mas que tem que continuar se desenvolvendo, nós chegando em Florianópolis do sul do estado andando bem, independente do dia e da hora, nós ficamos represados aqui em Florianópolis 3, 4, 5 horas com os nossos veículos, nossos caminhões de carga. Então não anda o sul e não anda o norte. Então eu penso que tem que ser reavaliado é o norte do estado, porque temos muitos gargalos ali e fazer investimentos primeiramente ali. Então fica aqui a minha indignação, a minha declaração de desacordo e é o que eu tinha para hoje. Obrigado, deputado Volney Weber. Seguindo as breves comunicações, com a palavra a deputada Ana Carolina.
Bom dia, senhores deputados, público presente. Creio que seja tarefa nossa, agentes políticos, tentar melhorar, assim, a imagem do Brasil. E uma das nossas funções como os parlamentares é de fiscalizar e ajudar, de fato, a combater a corrupção no Brasil, tentar melhorar a imagem dos políticos. Eu sempre tive ideia e defendi o máximo de transparência na administração pública, inclusive informatizar ao máximo as prefeituras, o governo do estado, para evitar a formalidade, barriga no balcão, que é ali que a gente sabe que acontece a corrupção. Pois bem, creio eu que o governador do estado teve uma ótima ideia junto com o secretário, junto ao secretário de Segurança Pública, para que criar uma coordenadoria e dentro dessa coordenadoria criar delegacias anticorrupção. Eu achei o máximo porque, de acordo com o projeto, não vai ter oneração aos cofres públicos, vão dar um auxílio forte ali com o GAECO, com a Polícia Civil. E essas 5 coordenadorias, uma delas é próxima ao meu município, o município de Itajaí, se abrange vários municípios. E eu quero fazer a defesa aqui em público que essa delegacia deveria ser sim em Itajaí. E falo com tranquilidade porque é a minha cidade. É uma cidade que já recebeu a visita do GAECO, já levou vereador, já levou secretário, já levou procurador. É uma cidade que já tem o GAECO, é uma cidade com uma logística ótima, que tem o porto, próximo Navegantes tem aeroporto, passam as BRs, tem transporte dos caminhões que passam por ali também, que tem uma necessidade de fiscalização constante. É o maior PIB de Santa Catarina, se não o segundo, o primeiro, se não o segundo, o maior. Senhores deputados, Maurício, Miriam, Milton, amigos, não precisa escutar a colega aqui, mas pelo menos não atrapalha a fala que está desconcentrando aqui, é novata, não aprendeu direito aqui ainda. Então vamos lá, para finalizar, que eu acho que o maior recado foi dito, a maioria dos municípios não gostaria de ter na sua sede uma delegacia anticorrupção, pois eu faço questão que seja na minha cidade de Itajaí. Como eu havia dito, e os deputados não conseguiram falar, não conseguiram ouvir, uma logística boa, já tem o GAECO, Defesa Civil forte, nós temos o porto, nós temos em Navegantes o aeroporto, nós temos a BR, e isso envolve muitas coisas. Itajaí tem várias pastas, secretarias, 80% de área rural, é o primeiro ou segundo PIB do município, é um local ótimo para ser instalada essa delegacia. Eu deixo aqui o meu apelo ao senhor secretário. Eu sei que isso está em tramitação, porque combater a corrupção não é bater foto com palestrantes que falam contra a corrupção. Combater a corrupção não é assinar termo com o Ministério Público, assinar termo com o Observatório Social. Isso não é combater a corrupção. Combater a corrupção é trazer o máximo de transparência, mas são transparências diárias, são atos diários, não são atos de gaveta, são atos públicos. Por isso, é justo que uma cidade como a nossa, que infelizmente foi para as páginas policiais, deixe de sair da informalidade. É necessário que saia desse tipo de formalidade, só de foto, e faça algo útil. Então eu sugiro, como vereadora que fui, como pré-candidata a prefeita que fui, como deputada que hoje estou, como cidadã itajaiense há 38 anos, é onde eu nasci, cresci, fiz a minha vida e lá mantenho meu escritório de advocacia, conhecedora da forma que é distribuída, a má forma e a má gestão que é distribuído o recurso público, mas também conhecedora das qualidades dos profissionais que estão no nosso município. Eu desejo sim e vou combater ferrenhamente para que uma dessas delegacias de anticorrupção seja instalada na cidade de Itajaí. Era isso, muito obrigada. Obrigada, deputada Ana Carolina. Seguindo a lista dos deputados inscritos para as breves comunicações, com a palavra o deputado
Altair Silva. Meu bom dia, senhores e senhoras deputados. É uma alegria muito grande estar na quinta-feira, hoje, dia 13, da tribuna para falar sobre um importante tema. Antes, porém, eu queria saudar a vinda do vereador Natalino Prante, da cidade Maravilha, ele que é o presidente da Câmara de Vereadores daquela cidade, que está prestigiando esta sessão. Seja muito bem-vindo, vereador Natalino Prante. Eu quero aqui fazer um agradecimento muito especial a todos que em Chapecó, as lideranças, o governo passado, que empenhou muitos esforços, deputados estaduais da legislatura passada, a direção do Hospital Regional, a Prefeitura de Chapecó, a todos os envolvidos que tomaram a decisão de fazer ampliação do Hospital Regional do Oeste de Santa Catarina. E o hospital, várias etapas foram trabalhadas e nós chegamos no momento mais importante, que é a abertura da nova ala denominada Dr. Valmor Lunardi, um projeto de nossa autoria aqui, que reconhece a nova ala com o nome de um grande médico que foi uma grande liderança, deixou lembranças fortes para a cidade, e ele é o homenageado da nova ala, que será aberta no dia 21/2, às 14 horas, com a presença do senhor governador do estado, Carlos Moisés, da sua equipe de secretariado. É um momento muito especial, porque serão 11 mil metros quadrados, distribuído em 9 andares, que já recebeu alvará de funcionamento, mobiliário e parte dos equipamentos. Portanto, o grande Oeste de Santa Catarina, no dia 21, estará em festa, porque a abertura do hospital, a abertura da nova ala, significará um aumento de UTI, que serão 29 leitos para UTI, 10 para UTI pediátrica e 7 para o setor coronário. No setor da alta complexidade, 37 leitos serão para o tratamento intensivo, 56 na área de oncologia de longa duração, 36 para quimioterapia de curta duração e 27 para recuperação pós-cirurgia. Então, o setor de oncologia receberá, sem dúvida, um espaço adicional no Hospital Regional do Oeste Catarinense, o que vai propiciar um melhor atendimento aos que, infelizmente, contraíram o câncer. A nova ala ainda vai contar com mais 13 salas de cirurgia. A nova ala vai zerar a fila de espera por cirurgia e dobrar a capacidade de atendimento na UTI. Muitas vezes a UTI do Hospital Regional, totalmente ocupada, tem que transferir paciente para os hospitais mais próximos, às vezes para São Miguel do Oeste, para Joaçaba, em alguns casos até Lages, e tem sido... o hospital está sempre lotado, e agora, com a nova ala, nós vamos poder ampliar o atendimento. Uma importante conquista, que conta com mais de 25 especialidades, conta com 337 médicos e 1.032 funcionários, e realmente o plano de ocupação, que começa pelo 7º e 8º pavimento, é um passo extraordinário para a melhoria do atendimento na saúde em todo o Grande Oeste. Por isso, nós, junto ao deputado Maurício Kudilac, comemoramos esse momento. Vossa Excelência, com a parte. Obrigado, deputado Altair, e parabenizar Vossa Excelência, a toda a bancada do Oeste, que tem se empenhado por essas questões. Já foi uma grande conquista a oncologia lá no Hospital Regional São Miguel do Oeste, onde Vossa Excelência também teve uma luta incessante junto com os nossos deputados da região. E a importância, nós ainda vemos no nosso roteiro extremo oeste, a capital, muitas ambulâncias.
e nós temos que acabar com isso. E o único jeito é levar especialidades, tratamento para a região. E essa luta, ela é meio silenciosa, quase imperceptível, mas que já avançou muito para que nós tenhamos atendimento especial nessas regiões lá. Então, parabenizar Vossa Excelência, todos os deputados que se empenharam, que participaram de reuniões, a direção do hospital. Eu também recebo as informações de tudo que eles estão fazendo e dizer que isso é uma conquista não do Oeste, mas de todo o Estado, porque é tirar fila aqui no Hospital São José, nos hospitais da Grande Florianópolis e abrir espaço aqui para um melhor atendimento, atendendo melhor o cidadão lá na região. Parabéns, deputado Altair, pela exposição e pela luta aí em defesa dessa questão da saúde do Oeste. Muito obrigado, deputado, muito obrigado. Eu quero aqui fazer uma importante formação que está ocorrendo em Santa Catarina. Cada deputado tem aqui a sua bandeira. Eu me identifico diretamente com o setor do agronegócio, setor produtivo, como técnico agrícola, que aqui estou, e nós temos tido dificuldade de esclarecer aos produtores rurais sobre a nova tarifa. Na verdade, muitos pensam que foi uma decisão da Celesc ou uma decisão do governo estadual, mas foi uma decisão da ANEEL, da Agência Nacional que regula o setor elétrico e que pede o recadastramento dos produtores rurais. E é necessário que os produtores vão até a Celesc, porque esse pedido para o recadastramento foi feito para que se realizasse até o final de 2019. Como muitos dos produtores não fizeram esse recadastramento junto à Celesc, comprovando a sua atividade rural, a sua atividade ligada ao agronegócio, muitos dos produtores acabaram recebendo a nova tarifa de energia elétrica, que é sem o subsídio do setor do agronegócio, que fica esse desconto para quem atua na atividade rural, é de 8% até 24%. Então, muitos dos produtores que não fizeram o recadastramento estão com a informação de que aumentou a tarifa de energia. Na verdade, não aumentou. O que a ANEEL fez? Ele abriu um novo prazo para recadastramento, cuja previsão é até o final de março, para que aqueles produtores que ainda não se recadastraram junto à Celesc para comprovar a sua atividade rural, que o façam até o dia 30 de março, que essa é a previsão, para que se possa reduzir a tarifa de energia elétrica para o produtor rural, para quem se dedica ao agronegócio. Então, é justo, porque muitas das atividades do interior, elas não tinham a diferenciação de quem é produtor rural e de quem não é produtor rural. E assim essa tarifa vai chegar para aqueles que realmente são produtores rurais, se dedicam à atividade do agronegócio. Então eu aproveito aqui esse momento da tribuna, os canais de comunicação da Assembleia Legislativa, que ajudem a divulgar para que o setor produtivo catarinense, aqueles que ainda não se recadastraram, ainda é possível, ainda dá tempo de colocar a sua taxa de energia elétrica na condição de produtor rural, desde que comprove efetivamente a sua atividade. É uma oportunidade que não pode ser perdida, porque o setor do agronegócio precisa desse incentivo. A bovinicultura leiteira, a suinocultura, a avicultura consomem grande parte da energia elétrica. E essa diferenciação de taxa de 8% a 24%, deputado Titon, muitas vezes pode até representar aquela única renda positiva que o produtor pode ter na propriedade. E se ele encarece a energia elétrica, muitas vezes acaba pagando para produzir. Por isso, eu faço um apelo, através dos sindicatos rurais, todas as atividades,
para que essa informação chegue a todos os produtores que podem ainda fazer esse recadastramento na Celesc e manter a taxa de energia com o desconto para o produtor rural. Muito obrigado, desejo a todos um excelente final de semana. Obrigado, deputado Altair Silva. Com a palavra o deputado Alba, ainda no horário destinados às breves comunicações. Senhor presidente, colegas deputados, cidadãos catarinenses de todas as regiões da nossa bela Santa Catarina, quero começar o pronunciamento de hoje mencionando as visitas que fizemos, os atendimentos que fizemos no Vale do Itajaí, em outras regiões do estado também. Agora, no início do ano, o nosso gabinete regional abriu no dia 2 de janeiro. No dia 2 de janeiro, abrimos o gabinete em Blumenau, atendendo lideranças comunitárias, lideranças empresariais, prefeitos, vereadores, a visitação de escolas que fazemos com frequência, com regularidade, a visitação nos hospitais, ouvindo as demandas, trazendo as demandas ao governo do estado, trazendo as demandas agora, tendo início o parlamento, o reinício das sessões aqui para o parlamento catarinense, ajudando a resolver os problemas dos municípios. Se tiver algumas fotos ali, podem colocar na tela. O trabalho é incessante, o trabalho não para, desde o dia 2 de janeiro, atendendo a comunidade, atendendo as pessoas aí, a entrega de emendas parlamentares que fizemos no Hospital Misericórdia, na Vila Itopava, no Hospital Santo Antônio, no Hospital Santa Isabel, e em Ilhota, viatura para a Polícia Militar, em Gaspar também viaturas para a Polícia Militar, Rede Feminina de Combate ao Câncer, enfim, ajudamos diversas entidades com a destinação de emendas parlamentares. O SAMU também recebeu uma viatura e o Corpo de Bombeiros também, tanto em Ilhota como no município de Blumenau, recebeu uma ASO, uma viatura completa para auxiliar aí no atendimento da população. Enfim, estamos trabalhando muito desde o início do ano. Agora, em 2020, desde o dia 2, retomamos os atendimentos para atender cada vez melhor o cidadão catarinense na prestação de serviços e na representatividade que todos merecem aqui no parlamento catarinense. Um outro tema que eu quero trazer à tribuna, obrigado pelas fotos, é em relação ao poder público, a relação do poder público e da iniciativa privada. Deputada Ana, a relação do poder público e da iniciativa privada. Deixa a iniciativa privada trabalhar. O poder público não pode incomodar, o poder público não pode atrapalhar, o poder público, e aqui mais especificamente, os órgãos ambientais não podem criar empecilhos diversos para que se mantenha uma empresa que gera emprego, que gera renda, que diversifica a economia aberta. Ou seja, em alguns locais, o poder público mais atrapalha do que ajuda. E é o que está acontecendo em relação a uma empresa de processamento de pescados no município de Itajaí. Veja a reportagem. Coloca a reportagem na tela. Obrigado, obrigado. A maior empresa processadora de pescados do Brasil, não só de Santa Catarina, a maior empresa empregadora de Itajaí, teve as suas atividades suspensas por uma decisão local do gerente do IMA de Itajaí por causa de odor. Tudo bem, se a empresa está emitindo odor fora de parâmetro, tem que ser fiscalizada, tem que ser notificada, tem que se adequar, e é o que a empresa fez. Adotou, adquiriu um sistema técnico ali de eliminação de odores e colocou a análise sob o IMA novamente. Agora, toda hora, o IMA local, fechando a empresa, isso por dia dá uma dívida aproximada
de R$25 mil, a empresa fechada por dia, fora os empregos que estão sob risco no município de Itajaí. Então fica aqui o apelo que fiscalização ambiental não é brincadeira. Uma empresa que tem mais de 2.000 funcionários, que quer trabalhar, que gera renda, que gera emprego, que gera o desenvolvimento não só do município e do estado como um todo, isso não é brincadeira. Para simplesmente de uma hora para outra ir lá fechar, aí abre, aí vai lá e fecha, aí abre, e fica nesse jogo de fecha e abre, uma insegurança jurídica total para se captar os investimentos. É uma multinacional. Como é que esses investidores multinacionais vão fazer investimentos novos em Santa Catarina se o nosso órgão ambiental fecha a empresa por emissão de odor, que não tem nem parâmetro técnico para isso em Santa Catarina, para mensurar odor forte, médio ou fraco. Tem que usar outros parâmetros. Então fica aqui o chamamento para que o presidente do IMA, senhor Venâncio, tome uma atitude correta, rápida, ágil e legal para manter essa empresa aberta, e que se há algum defeito, que o defeito seja sanado, mas que a empresa seja aberta de forma imediata e que os empregos sejam mantidos para o bem de Santa Catarina. Falando em bem em Santa Catarina, o trânsito em diversas cidades é caótico. Joinville, Florianópolis, a região da Grande Florianópolis, Blumenau, os grandes centros urbanos em Santa Catarina sofrem com esse problema já há décadas do trânsito. Agora, o que estava ruim em Blumenau, conseguiram piorar. O poder público gastou R$4.500.000. A Prefeitura de Blumenau gastou R$4.500.000 para colocar 305 semáforos inteligentes. Está aí o resultado. Olhem o resultado nas ruas de Blumenau. O que já era ruim foi piorado por uma decisão da administração municipal, por uma administração do prefeito municipal. Então, onde tinha fila, piorou. Onde não tinha fila, agora tem fila. E a população sofrendo aí com o trânsito completamente parado. Já instalaram aí diversos semáforos inteligentes, dizem eles. Mais que de inteligentes, pouca coisa tem. Olha o trânsito aí, conseguiu parar todo o sistema viário de Blumenau, fazendo com que o blumenauense sofra ainda mais no município por causa do trânsito. Blumenau merece mais do que isso. Blumenau merece mais. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Alba. Com a palavra, ainda nas breves comunicações, a deputada Paulinha. Agora será o horário destinado aos partidos políticos, e Vossa Excelência tem horário destinado aqui pelo Bloco Social Democrático, que é logo após o bloco parlamentar. Então, peço desculpas a Vossa Excelência para que a senhora se pronuncie logo em seguida, seguindo o regimento interno e seguindo o que está na pauta. Não tem problema, senhor presidente, mas eu quero lhe dizer que nem tomo o tempo de tribuna nem de uma coisa nem de outra, nem 10, nem 15 minutos, apenas para deixar claro aqui que eu vi uma notícia que a nossa Celesc recebeu um prêmio pela primeira vez pelo seu desempenho na sua categoria. Eu quero só deixar uma frase dita nesta tribuna hoje: viva Celesc Pública. Apenas isso. Obrigada, senhor presidente. Obrigada, deputada. Passando então para o horário destinado aos partidos políticos, hoje o primeiro horário é do bloco parlamentar PP, PSB, PRB e PV. Não havendo nenhum parlamentar inscrito, eu passo ao bloco social democrático, PSD, PDT, PSDB e PSC. Deputada Paulinha, se quiser fazer uso da palavra agora pelo tempo de até 15 minutos, fique à vontade. Eu dispenso, senhor presidente. Obrigada. Com a palavra, então, o PT, Partido dos Trabalhadores. Deputado Fabiano fará uso da palavra pelo tempo de até 6 minutos. Feito. Resolvido.
Bom dia. Quero aqui cumprimentar a todos os deputados, deputado Rodrigo Minotto, que preside esta sessão. Quero aproveitar o dia de hoje, que é o dia do rádio, e domingo, o dia do repórter, e assim parabenizar a todos os colegas de profissão que têm a incumbência, a tarefa de levar a boa informação a toda a sociedade, a transmitir tudo o que acontece de bom e, às vezes, infelizmente, aquilo que também é ruim, as notícias tristes, mas alguém tem que trazer à comunidade e o fazem com muita ética e responsabilidade. Então, parabenizar a todos os colegas de comunicação. Já que nós estamos nesse ato de dar parabéns, eu quero aqui trazer o bispo Sérgio Mota falaria um testemunho, deputada Marlene, do que aconteceu comigo aqui no último dia, na última sessão legislativa, no dia 19 de dezembro. E eu estava aqui em Florianópolis com alguns meninos da idade dos 16, 17 anos, amigos do meu guri lá de Pinhalzinho, que nós trouxemos para cá, com o objetivo também deles conhecer um pouquinho sobre as Forças Armadas, Aeronáutica, Marinha, já que nós temos apenas o Exército lá em São Miguel do Oeste, para que eles tivessem a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre o que se oferecem a jovens agora que vão para os 18 anos. E naquela noite, um dos meninos, ao experimentar o camarão, ele é alérgico e não sabia. E à 1 da manhã me acordaram, eu levei ele no pronto-socorro aqui do Rio Tavares, e aí é que eu quero parabenizar a Secretaria da Saúde de Florianópolis, não sei nem o nome do secretário. Mas o fato é que eu entrei com aquele menino de madrugada, em 15 minutos, deputada Marlene, ele foi atendido pelo recepcionista que fez o cadastro, o enfermeiro chamou para fazer a avaliação, o médico o consultou e a enfermeira o tratou com os medicamentos. Em 15 minutos nós saímos da unidade de pronto atendimento com o menino já encaminhado e atendido. Isso me chamou a atenção, porque é muito comum nós ouvirmos as reclamações das filas dos hospitais, das urgências e emergências que demoram 2, 3, até 4 horas, pessoas nas filas dos hospitais para serem atendidos. E se tem algo que nós precisamos discutir esse ano, principalmente, deputada Marlene, nós na bancada do Oeste, é a tabela dos preços dos atendimentos que são efetuados em Santa Catarina. E aqui chamar a atenção o deputado Neudi Sareta, que preside a Comissão da Saúde aqui da Assembleia Legislativa, das informações que pipocam, que vêm para o ar, sobre o mesmo procedimento. É pago um valor para paciente de determinado hospital e é pago outro valor para paciente de outros hospitais. Normalmente, os hospitais da faixa litorânea têm um valor maior pago por procedimento do que de hospitais do interior. Não sei se é a maresia, o que é, deputada Ada, que torna o catarinense do litoral mais caro do que o catarinense de outras regiões do estado, mas nós precisamos tirar essa dúvida, deputado Maurício, esclarecer esta situação, se existe realmente e por que existe essa diferenciação no preço do atendimento feito para pacientes de Santa Catarina. Eu entendo que se a pessoa dá entrada num hospital com gripe, o preço, deputado Kennedy, que se paga para esse paciente, seja em Florianópolis, em Criciúma, em Joinville, em Pinhalzinho, deve ser o mesmo, e não valores diferentes como o que vem sendo praticado nos dias de hoje. Esse eu acredito que seja um dos grandes temas que nós precisamos debater com relação à área da saúde neste ano de 2020. No mais, muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra. Obrigado ao deputado Fabiano. Com a palavra agora o MDB, no horário destinado aos partidos políticos, não havendo quem queira se manifestar. O PSL, não havendo quem queira se manifestar. O PL, com a palavra o deputado Márcio Machado, pelo período de até 6 minutos e 30 segundos.
Pode ser. Pode. Bom dia a todos. Cumprimento o presidente em exercício, deputado Rodrigo Minotto, deputadas, deputados, o público que se faz presente, quem nos assiste nos canais respectivos. O que me vem à tribuna, senhor presidente, uma indicação que apresentei na casa, solicitando que ao longo da ponte Hercílio Luz tenhamos lixeiras. Milhares de pessoas vão visitar a ponte Hercílio Luz como um símbolo histórico de lutas, que simboliza algo muito importante, que é a história de Santa Catarina, que simboliza Brasil afora, que é a ponte Hercílio Luz, mas nós não temos lixeiras ao longo. Então, algo bem simbólico, no qual eu solicito que o governo contribua, porque são os pequenos detalhes que nós percebemos a diferença de uma grande gestão. Então, fica aqui a sugestão. Bem como pedido de informação requerendo que na Escola Básica Belisário Ramos em Lages saia de fato e de forma rápida a licitação para que tenhamos a reforma da escola. O ano passado todo ficou numa questão burocrática e quando entrei em contato e soube o que estava faltando, que era a questão do plano de incêndios, e eu levei um grupo de engenheiros para que a gente pudesse fazer o projeto de graça e doar para o Estado. Infelizmente, a gestora da regional disse que não poderia ser feito, porque iria chamar a licitação e assim ter esse projeto que está faltando para poder iniciar, abrir a licitação. Até agora nada. Um ano inteiro para poder fazer um projeto dos bombeiros para iniciar uma obra importante que está prejudicando os alunos, tendo infiltração, não tem como praticar esporte, está a ver navios. E recurso na educação tem. Então, quando a gente vai ofertar ajuda, se nega. Então, a gente precisa que tenhamos um posicionamento mais efetivo. Também solicito ao governo do Estado a compra de drones para contribuir para que a gente possa identificar e reduzir a criminalidade e uma prática que ocorre, que é a farra do boi. Além de ser crime, hoje é a multa aprovada, essa lei, pela essa casa e sancionada pelo governador, mas agora nós precisamos de efetividade, que a lei saia do papel e cumpra a função social que ela, ora, foi emanada pelo legislador primário, no caso, a minha pessoa. E dentro da proteção animal, senhor presidente, nós temos uma grande ferramenta que é importante sempre ressaltar, a Delegacia Virtual de Proteção Animal. Quem quiser acessar, vai no Google, coloca Delegacia Virtual de Proteção Animal, Santa Catarina, vai ter o link, lá você pode fazer uma representação, uma denúncia, e nessa denúncia você pode colocar foto, vídeos, colocar um link se tiver algo divulgado na internet, você pode colocar de forma anônima ou não. Então é uma grande possibilidade que nós temos hoje de fazer de fato essa denúncia, e essa denúncia reverberar. E a lei diz o seguinte, a lei aprovada em 2017, que vai ser analisada pela Polícia Civil, de fato é maus tratos ou não. Se for maus tratos, encaminha para a delegacia da cidade, do local, e assim continua para iniciar as investigações e assim ser punida aquela pessoa. Bem como, dentro dessa mesma linha, aqui aprovada, encaminha ao senador Jorginho Melo, para que nos ajude numa lei aprovada pela Câmara Federal, para que aumente a pena sobre maus tratos. Hoje é de 1 a 3 anos, vai passar, se assim aprovada, de 3 a 5 anos e multa. A legislação vigente, que é para ser alterada, ela diz ou multa. Então é importante que a gente também multe esse indivíduo para que ele possa sentir o rigor da lei e não fazer atrocidade com os animais. Porque quem faz uma atrocidade com o animal faz com o ser humano. Existe uma teoria chamada teoria do link,
que faz o link entre essas pessoas que tiveram ações agressivas com o ser humano no segundo momento. E dentro dessa relação, a maior parte é relacionada a agressões contra mulheres. Nós temos também um outro projeto aqui tramitando para que a gente possa multar a rinha de galo, a rinha de cachorro e a zoofilia. Então a gente precisa punir essas pessoas que tratam o animal de uma forma incoerente como coisa. E aqui passo então a parte a deputada Ada de Luca, que faz parte da Frente Parlamentar de Proteção e Bem-Estar Animal. Deputado, eu lhe admiro muito, né, por o senhor estar sempre, constantemente, não é de vez em quando, nessa defesa animal. E queria dar um testemunho da verdade que o senhor acabou de falar. Foi uma coisa que aconteceu na minha casa. Eu tenho cachorro, né? A minha cachorrinha está com 14 anos até. E está velhinha, mas antenadíssima, né? E chegou uma pessoa, sentou lá em casa no sofá, cruzou as pernas, a minha cachorrinha veio lá de dentro, começou a latir para essa pessoa, ia latir. Aí eu falei para ela, vamos embora, para com isso, está ficando doida, não sei o quê. Levei a cachorrinha lá para o cantinho dela e fechei a porta. Aí ela assim, ai, Ada, que bom, eu não gosto de cachorro. Olha. Cachorro sente, isso é verdade. E no resto tudo também é uma consequência. Parabéns. Obrigado, deputada, pela parte que contribuiu de grande valia. Obrigado, presidente. Fim dos horários destinados aos partidos políticos, passamos para a ordem do dia. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 89 e 90, de autoria do deputado Maurício Scudelac. Requerimento 91, de autoria do deputado Laércio Schuster. Requerimentos 92 e 93, de autoria do deputado Moacir Sopelsa. Requerimento 94, de autoria do deputado Felipe Estevão. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicação 71, de autoria da deputada Ana Carolina. Indicações 76 e 77, da autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira. Indicação número 78, de autoria da deputada Ana Campanholo. Indicações 79 a 81, de autoria do deputado Laércio Schuster. Indicação 82, de autoria do deputado Márcio Machado. Indicações 83 a 85, de autoria do deputado Valdir Cobalcini. Indicações 86 e 87, deputado Felipe Estevão. Passamos para explicações pessoais. Não havendo deputados inscritos. Deputado Bruno? Deputado Bruno, com a palavra, então, pelo prazo de até 10 minutos para explicações pessoais. Não usarei tudo isso, presidente. Bom dia a todos. Quero apenas fazer um breve convite para a Frente Parlamentar do Livre Comércio e Desburocratização, que acontece na próxima semana. Teremos um primeiro encontro, queremos falar de alguns temas que estão atrapalhando e burocratizando a vida dos catarinenses, daqueles que geram emprego e renda. Principalmente nesse primeiro encontro, vamos falar sobre o tema da vigilância sanitária e o projeto que tramita nessa casa, que é o Código da Vigilância Sanitária, que tem como objetivo facilitar a vida daqueles que empreendem. Não faz mais sentido nós termos atos autorizativos, temos que ter uma visita de um fiscal da vigilância em algumas atividades que não oferecem risco nenhum para a sociedade e, às vezes, essa atividade não abre porque a visita leva 4, 5, 6 meses ou mais para acontecer e aí a pessoa não abre a sua atividade, não trabalha, não gera renda porque não tem na sua mão um documento que é o da vigilância sanitária, sendo que a atividade que ela faz não oferece risco algum. Por que temos que ter uma visita de um fiscal da vigilância sanitária em um estúdio de fotografia, em um escritório de advocacia, uma clínica de psicologia? Por que precisa disso
para que a pessoa comece a trabalhar. Nós temos que começar a inverter essa lógica, começar a passar para a lógica da confiança nos indivíduos e não da lógica da desconfiança, que todos estão errados até que provem o contrário. A frente vai debater isso. Eu também fiz algumas emendas, na verdade 18 emendas no Código da Vigilância Sanitária que tramita nessa casa. Infelizmente na CCJ esse código, essas emendas não passaram, sem muita justificativa no parecer do porquê, por isso que fiz inclusive um requerimento para vir a plenário esse meu recurso contra essa decisão, porque simplesmente minhas emendas foram na direção de mais liberdade econômica e também na direção do que preconiza a Lei da Liberdade Econômica aprovada no ano passado no nosso Congresso Nacional, liberando 287 atividades da necessidade dessa visita prévia, do alvará prévio, para que alguém comece a fazer o seu trabalho, sendo que essas atividades, como o nome já diz, são de baixo risco, não oferecem risco nenhum à sociedade. Então, por que a gente precisa de uma autorização para começar a trabalhar? Isso me parece algo até medieval. Você precisa que a autoridade diga, você pode começar a trabalhar, para então ir atrás do seu sustento, para então sustentar a sua família. Não faz sentido nenhum. E também, claro, vamos discutir nesse encontro da frente parlamentar a reforma da Previdência que tramita nessa casa e que é de necessidade absoluta para o Estado. Nós temos que aprová-la e aprová-la o quanto antes, porque o nosso rombo no ano passado já foi de 4,2 bilhões e só o rombo, só o que falta, só o buraco, já é maior do que todo investimento em saúde, todo investimento em educação, todo investimento em segurança. Então, até coloquei um cartaz na frente da porta do meu gabinete, convidando para aqueles que quiserem debater e conversar. Eu, honestamente, estou aberto à conversa, ao debate, só faço 3 requisitos. Primeiro, discutir com base em números, né? Não vamos discutir com base no emocional, porque esse discurso, muitas vezes baseado apenas no que se sente, não leva a nada e não coloca dinheiro no tesouro do Estado. Isso não resolve o nosso problema. Vamos falar com base em números, com base em planilhas. O segundo, ser honesto, né? Acredito que ser honesto e admitir que existe um grande rombo ali no nosso Estado é um requisito fundamental. Não adianta e não leva a nada a discutir se a premissa de quem debate é de que não existe problema nenhum. E por último, ser responsável e dizer se você defende algum benefício, se você defende algum bônus, algum benefício para a sua categoria, seja responsável, diga da onde vai sair esse dinheiro, se vai sair de aumento de impostos ou se vamos diminuir o repasse para a saúde, educação e segurança. Cumpridos esses 3 requisitos, meu gabinete está aberto para debater com quem for a reforma da Previdência, porque esse é um tema que, sem dúvida, tende a ser o mais importante esse ano nesse parlamento. Então temos que debater e meu gabinete está aberto a isso, e vou defender essa reforma e vamos debater sobre isso na frente parlamentar também, porque é curioso, quem está na iniciativa privada, quem está gerando emprego e renda lá e pagando imposto, tem que debater isso sim, porque afinal é esse setor que está pagando todo o endividamento, todas as custas, todo o déficit que a gente gera no setor público. Então, nada mais justo do que esse setor também, o setor privado, a iniciativa privada, que paga a conta, também debater sobre a conta que nós estamos discutindo e criando aqui. Então, na próxima terça-feira, estão convidados todos para a frente parlamentar. Quem quiser participar, as portas estão abertas, bem como as portas do meu gabinete. E eu ouvi uma fala hoje aqui mais cedo sobre Celesc 100% pública. Eu sempre acho curioso, porque quando eu vou ver quem defende a Celesc pública, eles nunca são acionistas da Celesc. Eu sempre convido, quem defende a Celesc pública, deveria investir a sua poupança, deveria pegar o seu dinheiro, aquilo que guarda, e investir na Celesc. A Celesc tem ações negociadas em bolsa. Por que então, se defende uma Celesc assim, por que não vai lá e compra ações, investe o seu dinheiro,
Vai lá, põe dinheiro na Celesc, investe, compra ações. Ué, não defende tanto, não acha um negócio tão bom? Se acha um negócio tão bom, deveria ir lá e botar dinheiro na Celesc, investir, comprar ações. Vai lá, invista o seu dinheiro, ao invés de botar em outros investimentos, bote lá, bote na Celesc, invista, compre ações. Obrigado. Obrigado, deputado. Não havendo mais oradores inscritos, nada mais havendo para deliberar, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para terça-feira no horário regimental. Está encerrada a sessão.